Olá, turma do terceiro ano, prontos para mais uma aula de geografia? Seguindo lá o nosso combinado desde a primeira aula, separaram o cantinho, pegaram todo o material. Isso é muito importante para que possamos ter um bom aproveitamento da aula, tá bem? Nesse momento, precisamos nos adaptar à atual realidade. Então, já que precisamos dessa ferramenta para estudar, é interessante que você também se organize. Então, vamos falar um pouco sobre as aulas passadas. Lembram que nas aulas passadas nós estudamos sobre as transformações nas paisagens causadas por elementos da natureza? Nessa aula, daremos continuidade a esse assunto e juntos responderemos uma atividade. Então, vamos lá, me acompanhe até o próximo slide. O nosso tema de hoje é terremoto. Mas o que é um terremoto? E o que vocês imaginam que o terremoto pode causar? Lembram, né, como eu já falei, que nas aulas passadas nós estudamos sobre os elementos da natureza, que são capazes de transformar a paisagem. O terremoto é um desses elementos. Dependendo da sua intensidade, ele é capaz de transformar uma cidade inteira. Outra forma também de transformar as paisagens são as águas, seja ela da chuva ou dos mares e rios, o vento, os vulcões, tudo isso nós já estudamos. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre o tema terremoto. Observem aqui essa imagem. O que vocês estão conseguindo ver aqui? Uma cidade, né? Uma rua, uma estrada totalmente destruída. Mas o que será que aconteceu nessa estrada para ficar desse jeito? Alguém poderia falar? Isso mesmo. O que aconteceu nessa estrada foi que esse local foi atingido por um terremoto. E esse terremoto acabou destruindo, deixando a estrada dessa forma. Abra um livro na página 52. Olha só, aqui na página 52, nós temos essa imagem, uma imagem bem parecida com a que eu coloquei aqui na tela, representada. Então, essa imagem, ela está ilustrando, essa fotografia, ela está ilustrando um local que foi atingido por um terremoto. E o terremoto, quando ele atinge determinado lugar, dependendo da força com que ele vem, ele pode causar destruições, ele pode causar muitas coisas, né? Muitos prejuízos financeiros, né? As pessoas que vivem no local. Então aqui nós estamos vendo uma estrada que foi totalmente destruída pelo terremoto, pela passagem de um terremoto. Preste atenção aqui na tela. Deixem o livro aberto na página 52 e preste atenção que eu vou ler esse textozinho explicando o que é um terremoto. Terremotos são abalos sísmicos causados por vibrações que surgem no interior da Terra, até atingir a superfície terrestre. Então, os terremotos, eles são abalos que acontecem lá no interior da Terra e acabam atingindo a superfície. Para chegar até a superfície, ele precisa acontecer de forma bastante intensa, né, de uma forma mais forte, lá no interior da Terra. Isso acontece porque a superfície da Terra é formada por placas, que são como quebra-cabeça, chamadas de placas tectônicas. Nós vamos ver daqui a pouquinho as imagens das placas tectônicas, que parecem quebra-cabeça.
elas se movimentam e por causa do movimento do interior da Terra e nos limites entre essas placas, há tensão, que provoca abalos sísmicos e, em alguns casos, grandes terremotos. Nas regiões de limite entre as placas tectônicas, os abalos são mais comuns e sua intensidade pode ser maior, causando então transformações nas paisagens. Então, o terremoto ele começa lá no interior da Terra, né? São abalos, né? São vibrações que surgem lá no interior da Terra e atingem a superfície. A superfície parece placas, é formada por placas que parecem quebra-cabeça. Essas placas ficam lá em cima na superfície, elas estão mais ou menos soltas. E quando acontecem esses abalos, essas vibrações, dependendo da intensidade da vibração no interior da Terra, dependendo da força com que essa vibração acontece, ela acaba atingindo a superfície. E então, né, quando os abalos, quando isso acontece nos limites entre as placas, nos limites de divisão das placas que vocês vão ver daqui a pouquinho, esses abalos eles são mais fortes, né? Eles acontecem com maior intensidade, eles são mais fortes e acabam causando transformações nas paisagens, seja elas paisagens culturais ou paisagens naturais. Então, vocês já conseguiram entender que terremotos são abalos causados por vibrações lá no interior da Terra? Isso mesmo. Agora, nós veremos aqui como é formada essa superfície terrestre. Olha só essa imagem. Aqui é o mapa mundi das placas tectônicas. Cada uma dessa representação aqui, dessas cores, está representando uma placa. E vocês conseguem ver que essas placas elas se encaixam umas com as outras. Por isso que elas são comparadas a quebra-cabeças, porque elas se encaixam. Então, essas placas, quando acontece lá um abalo no interior da Terra, essas vibrações mais fortes no interior da Terra, essas placas acabam sofrendo com isso e se abalam, ou seja, elas começam a tremer. Se esse terremoto, né, essa placa tremendo, for no limite entre as placas, nessas linhas aqui, olha, os abalos costumam ser mais fortes e causam grandes prejuízos, né, para as pessoas, como destruição de lugares e, além também da destruição de lugares, né, elas acabam também transformando as paisagens. Nós vamos ver aqui, posteriormente, algumas fotos de lugares que foram atingidos por terremotos. Então, vocês conseguiram ver, né, que esses terremotos, que essas placas aqui são chamadas de placas tectônicas. Essas placas, elas se encaixam umas com as outras, né? E quando acontecem vibrações no interior, lá dentro, no meio da Terra, eles, dependendo da intensidade, acabam atingindo essa superfície aqui e acaba fazendo com que essas placas se movimentem, causando, então, terremotos. Olha aqui a foto de um lugar, né, onde aconteceu um terremoto, e olha a destruição que ficou esse lugar. Dependendo da intensidade dessa vibração, pode chegar a derrubar até prédios, até construções, né? Além de transformar a paisagem natural, pode também acabar destruindo construções. É o que nós vemos aqui nessa imagem, né? Prédios, né? Casas, construções que foram totalmente destruídas por conta do terremoto. Veja aqui essa foto de um antes e de um depois da passagem de um terremoto, depois que aconteceu um terremoto. Olha aqui antes como era esse lugar, essa ruinha aqui, essa praça, né, com essas construções. Veja como ela ficou depois que aconteceu um terremoto.
Então, os terremotos eles causam grandes prejuízos e grandes transformações nas paisagens. Observe aqui esse terreno. Né? Após acontecer alguns terremotos, veja o que está acontecendo nesse terreno aqui. Ele está rachando esse terreno, que parecia ser um terreno plano, está rachando por conta dos terremotos. À medida que os terremotos vão acontecendo com frequência, eles acabam transformando, modificando as paisagens naturais. Além de modificar as paisagens artificiais, eles também modificam as paisagens naturais. Olha aqui essa forma de relevo sofrendo por conta dos intensos terremotos que acontecem nesse lugar. Estão vendo aqui, né? Então, os terremotos eles podem transformar tanto cidades, ruas, como formas de relevo. Agora eu vou pedir que vocês abram o livro na página 55. Juntos, nós realizaremos essa atividade com relação ao assunto já estudado. Para isso, eu preciso que vocês copiem essa atividade no caderno, porque aí na página 55 nós não temos espaço para respondê-la. Então, você vai pegar o seu caderno na matéria de geografia e vai copiar essa atividade. Após finalizar, né, após copiar a atividade, nós iremos responder. Então, o que vocês irão fazer? Vocês precisam dar uma pausa nesse vídeo, pausar o vídeo e copiar essa atividade. Assim que tirar a pausa, nós estaremos respondendo. Tá bem? Pode pausar nesse momento. E agora, nós retornamos, depois que vocês já copiaram no caderno, nós retornamos para respondê-la. Vocês também já responderam? Após copiar no caderno, vocês devem responder, certo? E agora nós iremos corrigir juntos. Primeira questão. Cite dois exemplos de elementos da natureza que transformam as paisagens. Vamos lembrar um pouquinho do que já estudamos? Nós estudamos que a água, ela pode transformar a paisagem, que o vento, os terremotos, acabamos de estudar, os vulcões também podem transformar as paisagens. Então, qual resposta você colocou aí no seu caderno? Eu vou dar aqui a minha resposta, mas fiquem à vontade, tá bem? Para ficar com a de vocês. Caso tenha feito totalmente diferente, vocês corrigem. Eu coloquei aqui como exemplo a água e o vento. Esses dois elementos, eles podem transformar as paisagens. Questão 2. Faça um desenho retratando transformações ocorridas pela ação da natureza em lugares que você costuma frequentar. Você precisará fazer um desenho de um lugar que foi transformado pela ação da natureza, em algum lugar que você já foi, em algum local que você já visitou, já frequentou. Então, você precisará fazer esse desenho. Tia, eu nunca observei nenhuma transformação. Será que em um rio estava seco e depois da chuva ele ficou cheio? Ou em um lago, em um tanque? Vocês conseguiram observar que ele estava seco, mas depois que choveu, esses dias aí tivemos uma chuvinha, eles voltaram a encher. Essa é uma transformação? Sim, sim, sim. Essa é uma transformação na paisagem. Outra representação também. Por exemplo, um rio que estava cheio, mas devido à seca, ao sol, ele secou. Essa também é uma transformação ocasionada por um elemento natural, um elemento da natureza.
tá bem? Então, vocês podem desenhar da forma que vocês desejarem, desde que esteja de acordo com o que foi pedido. Agora, na terceira questão, leia o provérbio a seguir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha só, água mole, né? A água lá no estado líquido. Em pedra dura, toda a pedra é dura. Ela vai batendo, 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 batendo. Vai chegar um momento que essa pedra vai furar. Aí eu faço essa pergunta, que está aí, que vocês copiaram no caderno. Qual dos elementos estudados sobre transformação nas paisagens pelos elementos da natureza está relacionado a esse provérbio? Quais foram os elementos que nós estudamos que são capazes de transformar as paisagens? A água, né? A água mole. A água, ele pode transformar uma paisagem. Então, o elemento que foi utilizado nesse provérbio foi a água batendo na pedra. Lembram lá das falésias, né, da água do mar, que vem, vai batendo ali naquelas pedras, batendo, 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 até elas serem transformadas. Então, dessa forma, acontece aqui nessa resposta. Vocês podem colocar dessa forma, que é a ação da água sobre os paredões rochosos, ou seja, sobre as rochas. Então, qual foi a ação, né? Qual o elemento que está transformando essa paisagem, né? E a ação dele, né? A ação dele é a água batendo nas rochas, nas paredes rochosas, ou sobre as pedras, né? Ou seja, sobre as pedras. Então, essa água batendo nessa parede, ela vai transformar essa paisagem. Conseguiram entender o assunto? Conseguiram responder a atividade direitinho? Então, todos estão de parabéns, né? Caso surja alguma dúvida, volte essa aula lá para o início, assistam novamente, tirem todas as dúvidas, não fiquem com a dúvida aí guardadinha. Vocês têm todo esse canal, né, para tirar dúvidas. Assim, finalizamos a nossa aula. A nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!